A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, um texto muito conhecido, muito rico do Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. É um dos ápices, as palavras do Senhor Jesus Cristo, muito conhecida, mas sempre a palavra se renova. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você consegue, sem ler, repetir esses versículos? Vamos tentar? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, estamos na Tua presença, aceitamos o convite que o Senhor fez lá no passado e que o Senhor também fez para nós, na nossa vida. Que maravilha quando aceitamos este convite. E nessa noite, Senhor, queremos renovar a nossa fé, a nossa esperança, que este convite que o Senhor faz realmente é necessário, é urgente e tão oportuno nesse momento em que vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu pensei, devido à pandemia, as causas não só da doença em si, que tem, infelizmente, matado muitas pessoas, no nosso país, por exemplo, mas também com relação ao isolamento social que nos foi imposto. E esse isolamento nós sabemos que tem consequências, especialmente para a mente, para o nosso comportamento. Muitas pessoas, dependendo das suas atividades profissionais, têm a garantia de ter o seu recolhimento mensal nos seus proventos, mas muitos outros trabalhadores dependem das suas atividades diárias para ter o seu sustento. E com certeza isso já se passaram 4 meses e meio, a previsão era de 2 meses. Isso trouxe muita ansiedade, com certeza muita pressão, muita insônia, muitos remédios, podemos assim dizer, foram comprados, tomados, para amenizar essa circunstância que a nossa mente, ela está sempre ativa, pensando nos compromissos, muitas separações, divórcios, feminicídios, nós temos ouvido falar,
as crianças em casa. Imagino que isso tudo seja uma circunstância bem complexa para ser administrada. Eu me lembro que quando começou, eu fiquei muito preocupado com os compromissos assumidos. Como eu vou trabalhar? Será que vão me procurar? As pessoas não queriam sair de casa. Então, esse tipo de pensamento para aqueles que são autônomos, com certeza foram muito preocupantes. Eu me lembro que cheguei a anunciar a venda do meu automóvel, ainda tinha algumas prestações para serem quitadas, na ansiedade de ter alguma coisa para poder cumprir com os meus compromissos. Assim também pedir um empréstimo no banco. Então, todas essas circunstâncias trouxeram para cada um de nós, talvez você que está aqui ainda esteja passando por uma situação assim, uma situação aflitiva, preocupante, que se a pessoa não tiver aquela paz que somente Jesus pode dar, ela realmente entra em pânico. E essa palavra é um convite que nós encontramos na Bíblia Sagrada, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E é tão profunda essas palavras, se nós analisarmos e o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações profundamente, que o Senhor Jesus faz uma autobiografia de quem Ele é. Que coisa profunda o Filho de Deus, o Verbo encarnado, fazendo este convite aos que estão cansados e oprimidos. Desde o jardim do Éden, nós vemos que o homem, por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem é um fugitivo de Deus. O homem procura se esconder de Deus. E essa ausência de Deus é algo prejudicial para o ser humano. Você concorda com isso? É algo terrível, porque vai chegar momentos em sua vida que toda a sua capacidade de resoluções ficam na dependência de um Deus todo-poderoso. E Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Deus sabia onde estava Adão, mas Adão estava fugindo de Deus. E esse convite nós vemos em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e especialmente aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que estava no contexto dizendo, no versículo 25, por exemplo, Jesus respondendo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Senhor Jesus Cristo,
estava respondendo esse questionamento de como uma pessoa pode encontrar a salvação. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Significa que aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham fortes, aqueles que são orgulhosos, aqueles que defendem um ateísmo, um humanismo, acham que não precisam de Deus, acham que quem precisa de Deus são pobres coitados. Jesus está dizendo aqui: graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos que se dizem sábios e instruídos, mas as revelastes aos pequeninos. Significa que são aqueles que reconhecem que existe um Criador, que este Criador, além de criar todo este mundo, Ele também enviou o seu próprio Filho para promover uma conciliação conosco. Graças a Deus por isso. Então Jesus diz: vinde a mim. Como você está nessa noite? Como você adentrou a esse local de culto? Será que você tem uma carga ainda tão grande sobre as suas costas? Um jugo que aqueles religiosos, tradicionalistas, legalistas, fariseus, saduceus, anciãos, sacerdotes impunham como religiosidade para o povo judeu na época do Senhor Jesus Cristo, era algo pesaroso, pesado demais. Você já pegou alguma coisa que estivesse além das suas forças? Você carregou alguma coisa pesada que você chegou e falou: não, eu não consigo carregar isso, eu preciso mudar esse móvel daqui para lá, por exemplo, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. Então você chama uma pessoa: por gentileza, você pode me ajudar a transportar esse objeto para aquele local? Essa é a carga. O pecado é uma carga pesadíssima, que as pessoas muitas das vezes não têm a noção do peso. São toneladas e mais toneladas de coisas que este mundo coloca sobre os nossos ombros. E nós temos que reconhecer que esta carga é extremamente pesada. Mas tem alguém, e este alguém é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele está aqui para aliviar as suas cargas. E eu confesso, testemunho para os irmãos, que olha, Deus abriu a porta para mim, que eu não precisei pedir emprestado, não precisei vender meu carro, e o Senhor tem me abençoado de uma maneira, nesse sentido profissional, material, que nunca aconteceu. Eu fiquei preocupado com a igreja. Senhor, como vai ser as condições, os compromissos da igreja, como serão? Tudo isso foram noites mal dormidas,
preocupantes, por mais que você queira desvencilhar o pensamento volta, é uma carga, mas graças a Deus que o Senhor tem dito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode glorificar o nome do Senhor? É uma realidade, irmãos, é uma realidade tão maravilhosa, e nós, como povo do Senhor, vendo tantas notícias lamentáveis, nós temos este grande privilégio de sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E esse momento que nós não sabemos até quando vai caminhar, nós temos que ter a confiança que tudo está no controle de Deus. Aleluia! Descarregar essa carga aflitiva no coração, que muitas das vezes nos sufocam como seres humanos, esse pavor da doença. Eu tenho tratado intimamente disso com pessoas que ficam numa distância próxima de mim, e eu tenho visto a aflição, o clamor que sai do coração dessas pessoas com relação à possibilidade de serem atingidas por esse vírus. Pessoas como eu, que somos grupo de risco, mas não que nós não tenhamos o cuidado, mas graças a Deus, todos os dias, o Senhor tem colocado este alívio, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem colocado esta determinação e essa certeza que Ele está conosco. Então não precisamos, devemos sim seguir todas as normas, não somos ignorantes com relação a isso, mas intimamente, no nosso coração, no nosso interior, nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Não temerei mal algum. Então, meu irmão, nesta noite, nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, esse Jesus que se encarnou, esse Jesus que visitou Marta e Maria naquele momento mais aflitivo, lá em Betânia, quando seu irmão Lázaro estava morto. O Senhor foi ali, e naquele momento o Senhor conversou com as suas irmãs, e depois o Senhor foi conduzido até aquele lóculo. Geralmente se colocava uma pedra, uma gruta, depositando aquele corpo já 4 dias. Mas o Senhor disse: tirai a pedra. E o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Esse é o nosso Jesus de Nazaré. Eu sou a ressurreição e a vida. Este Jesus, que quando Pedro o negou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, como que Jesus dizendo: olha o meu coração como eu sou, vocês têm que aprender de mim. E aquele Pedro que tinha negado 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo,
O Senhor Jesus foi lá no mar de Tiberíades, Pedro voltando às suas atividades de pescaria, como que largando o seu ministério. O Senhor disse para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus sendo generoso, sendo humilde para Pedro. Com certeza Pedro estava com o seu coração, um coração de aquele que negou ao próprio Cristo. Que vergonha, que decepção. Com certeza esses eram os sentimentos de Pedro. Mas Jesus foi ali e aliviou as cargas, a opressão do seu apóstolo. E a partir daquele encontro com Cristo, Pedro foi o grande apóstolo. A mesma coisa aconteceu com Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu, e Tomé foi incrédulo, como muitos infelizmente são incrédulos ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Se eu não tocar os meus dedos nas suas mãos, no seu lado, eu não vou crer. E Jesus apareceu novamente, generosamente e humildemente para Tomé. Tomé, toca aqui, vê os furos, vê o meu lado, vê que um espírito não tem carne e nem ossos. Então esse é o Jesus de Nazaré, que tem feito este convite para nós. Você tem aceitado este convite? Um convite que é aberto, que ainda está aberto a todos, aqueles que sentem-se que estão pesarosos neste momento, principalmente de crise que nós passamos, com tanto transtornos mentais. A palavra a proclamação o que nós temos que falar vinde a Jesus, porque Ele pode e deve aliviar as suas cargas. Deixa a carga nos ombros do Senhor Jesus Cristo. Essa carga é muito pesada para você. Somente Jesus pode aliviar. Tem uma figura de uma menina na Bíblia que poderia ter tudo para ter transtornos mentais, para ser uma vitimizada da vida. Aquela menina que foi levada cativa por Naamã, o general do rei da Síria. Uma menina que deveria ter o quê? Talvez uma adolescente. Agora ela serviria de escrava para a patroa, para a esposa de Naamã. Levada para uma outra terra, uma outra língua, um outro contexto, um outro habitat, outra residência, outra comida, outros costumes, tudo diferente. Aquela menina poderia dizer: porque Deus me enviou aqui? Deus poderia ter mandado um fogo do céu e acabado este exército, esse general. E aquela menina, quando aquele general tirou as suas vestes, aquela menina ficou sabendo que aquele general era leproso. Ela poderia ter dito: bem feito, tem tratado mal os seus opositores,
Mas aquela menina, ela tinha uma comunhão plena com Deus, uma mente que não tinha nenhum pensamento de vingança, e ela pôde dizer: ah, minha senhora, se o meu Senhor pudesse ir lá em Israel, ali haveria um profeta, e com certeza este homem ficaria curado. Esta menina foi usada por Deus para uma realização de um grande milagre. Deus, em nossos dias, além de aliviar a nossa carga, Deus quer realizar grandes milagres em nossos dias. Você crê nisso? Milagres que só pode vir dos céus. Milagres que às vezes opera no sentido material da nossa vida. É milagre. E nós devemos ser como essa menina. Nós devemos ser favorecedores para que pessoas cheguem a Deus, ao homem de Deus, aquele que cada um de nós, na sua responsabilidade, como Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde de coração. Humildade significa serviço. Humildade não é fugir, não é aceitar as condições, os cargos especiais, por exemplo, na vida espiritual. Quantas pessoas que no passado aceitaram terem uma função dentro da igreja, mas infelizmente não cumpriram com o seu voto a Deus quando foram consagradas. Ah, eu não consigo, eu não tenho disposição, eu não tenho tempo para isso. Uma variedade enorme de desculpas são colocadas como entraves. Isso não é humildade, isso é orgulho, isso é soberba. O verdadeiro humilde é aquele que aceita o cargo, aceita a função que Deus tem comissionado no seu chamado, e pode dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é humilde. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. De graça recebeste, de graça dai. Nós temos tido o privilégio de termos este alívio que Jesus concede. Isso é uma verdade na sua vida? Amém? É um alívio. A pressão vem, o mundo fora nos pressiona, mas nós podemos estar numa espécie de ilha espiritual, porque o Senhor, Ele está reinando no nosso coração, e quando o Senhor reina, nós podemos ter essa paz, esta comunhão. 1 Coríntios capítulo 10 diz que não veio tentação maior do que a possais suportar, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará também o escape. Aleluia! Esse é o nosso Deus.
E nós temos um compromisso. Por quê? Porque recebemos este alívio que somente Jesus dá. Somente Jesus dá. Não é na religião, não é em coisa alguma, somente Jesus. Graças a Deus que Ele não tem escondido a nós. Amém? Ele tem revelado a nós. Nós somos privilegiados e podemos ter este alívio. E nós devemos ser instrumentos na mão de Deus para levar este alívio de Jesus para outras pessoas que estão passando por situações que nós sabemos são muito difíceis, são calamitosas, são desesperadoras. Quantos suicídios que nós não sabemos têm acontecido nesses dias que não são noticiados? Tudo porque é uma pressão muito grande, mas Jesus é aquele que nos alivia, que tira essa carga. As notícias que nós ouvimos, e nós podemos confiar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem alguma carga nesta noite que gostaria que o Senhor Jesus te aliviasse? Quando Jesus diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, o Senhor Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas, quando nós carregamos a nossa cruz, saiba de uma coisa: o consolo de Jesus é maior do que a nossa cruz. Aleluia! Creia nisso, que o consolo que vem da parte de Deus é maior para as nossas vidas. Ele tira o peso. E nessa noite talvez você esteja com um bagageiro. Já viu esses motoboys? Andam com bagageiro nas costas. Nessa noite, ponha o seu bagageiro nas costas do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui para aliviar, Ele está aqui para tirar este peso. Ele pôde dizer em João capítulo 16, versículo 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não lança fora ninguém. Então hoje Jesus está com os seus braços abertos, te convidando a ter este alívio, se por acaso você sente que está sobrecarregado. Você, se quiser, coloque-se de pé, nós vamos orar agora. Eu creio que todos nós temos passado por grandes pressões. Nós vamos levantar um clamor agora para que Deus esteja aliviando os nossos corações. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Aleluia. Eu sei que não me deixas sozinho. Tenha um momento de reflexão agora diante do Senhor. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Oh Deus, ministra aos corações, Eu sei alivia que as cargas, estás Senhor. comigo, eu
sei que estás comigo. Oh Senhor, Eu sei se a cruz está pesada, o Senhor tem o consolo, minhas lutas. Eu sei o Senhor tem a força para carregar, porque o Senhor carregou lá na cruz do Calvário. Alivia, Senhor, neste momento. Dá vitória, Senhor, para cada irmão que tem passado por este momento tão crítico, Senhor. Talvez uma doença, talvez o desemprego, talvez um conflito familiar, um conflito no trabalho. Senhor, alivia essas pressões que vêm sobre o teu povo, Senhor. Não permita que os pensamentos possam sair da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Coloque todo o seu pensamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo neste momento. O Senhor Jesus Cristo está aqui para fazer algo novo, para ditar uma nova história. Obrigado, Senhor, por este momento em que o Senhor tem estado falando aos nossos corações através da sua palavra, bendita palavra, que é nos deixado nessa sua autobiografia de como o Senhor é. Queria também orar agora. Nós tivemos domingo passado, a nossa irmã Adélia estava ali no fundo, e ela está hospitalizada, e não é pela Covid, para não alarmar ninguém, mas ela precisa das nossas intercessões. Vem orar pela irmã Silmara, esposa do nosso irmão Ney, e nós vamos também orar agora pela netinha. Fiquei sabendo agora, a netinha do nosso irmão pastor Antônio Maximiliano, a Zoe, que está passando por dificuldades de saúde e está lá nos Estados Unidos. Então o nosso irmão, sua esposa, os familiares aqui, tão longe, nessa noite, nós vamos levantar um clamor para que Deus possa nos dar notícias boas, alvissareiras, de uma intervenção sobrenatural. Você crê nisso? Então vamos orar. Vamos orar para que Deus esteja atuando nessas vidas. Temos aqui também o caderno de oração. E só o Senhor para operar este milagre. Assim como o Senhor operou o milagre de Naamã. O profeta disse, quase que nem recebeu Naamã: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O homem relutou até que foi convencido, e na 7ª vez a lepra saiu do seu corpo, e a sua pele ficou como a pele de uma criança. O Senhor é poderoso para levantar os enfermos. Então nessa hora vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, clamamos a Ti, Senhor. O salmista dizia: de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para o monte,
De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós clamamos nessa noite, Senhor, pelos nossos irmãos Adélia, Silmara, e por esta criança Zoe. Opera, Senhor, o milagre, o socorro nessas vidas, Senhor. Oh Jesus, faz com que o Teu Espírito Santo possa estar visitando essas vidas agora, Senhor. Nós cremos no Teu poder, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós clamamos, este nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que foi conquistada lá na cruz do Calvário, sobre principados e potestades e sobre a morte. Ó Senhor, opera nesta hora, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu favor. Também opera na vida dessas pessoas que têm os seus nomes anotados neste caderno de oração. Dá vitória, Senhor, e mais uma vez, dá vitória para cada servo Teu que esteve aqui nesta noite. Ó Senhor, que possamos ouvir ainda muitos e muitos testemunhos, que com certeza o Senhor há de dar para o Seu povo, nesse período tão difícil pelo qual nós passamos. Mas o Senhor tem estado conosco nessa travessia. Por isso, a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, nosso culto ao Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.